Fala, meus filhotes. Hoje a gente traz a revisão de embargos à execução pré-prova, né? É uma das peças que eu acho que a gente tem que dar maior atenção para a prova, porque é uma delas, né? Eu acho que é essa que deve cair. Então vamos lá. A gente tem aqui algumas coisinhas pra gente gravar e lembrar, né? Pra gente informar para vocês. Então veja bem, eu queria que vocês se atentassem para as questões, o parágrafo 5º, que o termo de inscrição de dívida naquela certidãozinha tem que vir acompanhado desses 7 requisitos aqui. Então eu peço para vocês que leiam, né? Porque o termo é o que está constando, né? E aí a certidão de dívida conterá os mesmos elementos do termo da inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Então esse documento é o que assegura a gente ter as informações para a gente entrar com as ações de inexistência, as anulatórias e os mandados de segurança. Não se esqueçam disso, né? Então, o que a gente tem aqui? O artigo 4º, porque da legitimidade, né? Então a execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio e a massa. Além disso, o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não das pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. Então, às vezes, quem paga por alguém e os sucessores de qualquer título. Então, isso daqui é de suma importância para a legitimidade. Não se esqueça que essa lei você tem que deixar marcada, a Lei 6830 de 1980, tá ok? Bom, aqui também tem um roteirinho da petição, ó, junto com o 319 do CPC. A petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação. Bom, mas se você não seguir com as informações do 319, essa petição não vai ser recebida. Então é o somativo do artigo 6º com o 319 do CPC, tá ok? Outra coisa, o documento indispensável é a certidão de dívida ativa para os embargos. E a petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento. Rodrigo, mas você está falando de embargos à execução. Embargos à execução. O que acontece com a execução? O Estado já acredita que você é o devedor para fazer o pagamento. Tanto é que no artigo 8º você tem um prazo de 5 dias para pagar a dívida. Lá no CPC é 3. Aqui a lei é 5 dias. Mas ela vai vir com juros e multas de mora e encargos indicados na certidão ativa para garantir a execução. Lembra, o embargo da execução, você garante o pagamento mediante a suspensão. E aí a citação será feita pela recepção? Não. Ela, aqui como a lei é antiga, né, esse aqui perde o efeito, vai ser feito de acordo com o CPC, tá? O 9º, ele traz para ti o seguinte: em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e mora, indicados na certidão, o executado poderá. Aí o que a gente faz? O depósito em dinheiro, aí a gente vai garantir o depósito, ou oferecer fiança, ou nomear bens à penhora. E aí, olha só que interessante. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com consentimento expresso do respectivo cônjuge. Não se esqueçam isso. Tem o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, até o 7º, que você tem que dar uma lida também, mas que esse é o de suma importância. No artigo 10º, não contendo o pagamento nem a garantia, o que vai acontecer? A execução vai prosseguir. Aí a penhora pode recair em qualquer bem do executado. Tranquilo? Exceto as exceções da lei. Bom, depois a gente vai dar um pulinho lá para o 15, que em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz a substituição da penhora, a fazenda pública a substituição dos bens. E aqui é o artigo 16, que é o presente embargos. Nesse caso, o prazo é 30 dias, tá? Não se esqueçam disso, porque o do CPC é 15 dias, só que lá é 15 dias úteis. E aqui, como é a lei de 80, que considerava 30 dias corridos. Então, tem as duas hipóteses,
né? Mas o que prevalece é o do CPC, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tem aqui, ó, é um pedido, né? Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-lo no prazo de 30 dias, tá? E por fim, a gente tem aqui as situações que a fazenda pública pode pedir, mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte, aqui, ó, artigo 39, na hora de fazer o peticionamento, tá? A gente tem uma situação da seguinte maneira: a fazenda pública não está sujeita ao pagamento de custos e emolumentos. Então, a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio aviso, no caso deles, né? Mas mesmo assim, não deixe de colocar lá nos pedidos, tá? E aí, ó, se vencida, a fazenda pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária, ou seja, ela, para entrar com execução, não paga custos e emolumentos, mas se perder, ela tem que pagar. Por isso que nos embargos você tem que pedir a condenação, certo? Saindo disso daqui, a gente vai... Eu tenho um esqueminha aqui que a gente separou para vocês terem um bizu. Eu vou abrir aqui para vocês. É uma coisinha, é um bizuzinho que faz com que vocês não se esqueçam da dinâmica, tá? Eu vou deixar ele aqui aberto para vocês. E aí a gente vai revisar agora a peça no sentido de não esquecer o que tem que colocar. Então, a gente vai compartilhar aqui outra coisa. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha só. O endereçamento, como de sempre a gente já ensinou. A qualificação, artigo 319.2 do CPC, padrão. O fundamento da peça, o artigo 16 da Lei 6.830 e o artigo 914 do CPC, que é o embargos, né? O nome da peça vai ser Ação de Embargos e Execução Fiscal. Você vai colocar a qualificação do embargado, vai ser o ente federativo, mais o 75 do CPC. O cabimento a gente acabou de falar. A garantia também está lá no artigo 16 e o artigo 9 da Lei de Execução Fiscal. A tempestividade está no artigo 16. E aí você vem para os fatos, fazendo um fato resumido. E o fundamento da peça, né? Os direitos, a tese jurídica que a gente aprendeu em sala de aula. A gente tem aí a concessão do efeito suspensivo, porque como a gente vai calcionar, né? A gente tem aí também aqui o pedido para suspensão, né? O artigo 151 do CTN. Então a gente marca aí 1512 do CTN. Os pedidos vão ser a concessão do efeito suspensivo, a intimação da parte embargada para que desejando venha impugnar na forma do artigo 17 da lei, não quer realizar a audiência de conciliação, produção de todas as provas admitidas, procedência da ação e a condenação nos ônus sucumbenciais, mas notadamente as custas do artigo 82 do CPC e os honorários. Outra coisa, não esquecer de colocar a distribuição de dependência, ou seja, lá eles vão mencionar que existe uma execução já em andamento. E aí a gente tem o local da data e o advogado. Tranquilo? Bom, diante disso, a única coisa que eu tenho a desejar é uma excelente prova. Conforme eu já tinha dito, em sala de aula a gente tem aqui uma tentativa de acertar qual a peça que vai cair, mas nessa última revisão a gente vai dar prioridade na apelação, no embargo de execução e na ação de pré-executividade. Tomara que o professor aqui acerte. Fiquem com Deus e vejo vocês lá na porta da prova, ok? Um beijo, até mais.